Muitas pessoas chegam para mim e dizem que estão completamente destruídas por dentro porque elas se sentem culpadas pelo fim do casamento, se sentem arrependidas em relação aos comportamentos ou por não ter notado o que estava acontecendo e acabou levando a relação para aquele problema. E muitas vezes a pessoa fica o quê? Aprisionada. Mas eu vou mais longe ainda, é isso que eu vou trabalhar com você aqui nesse nosso vídeo de hoje. As culpas que nós carregamos, que inclusive não tem a ver com a relação, também está impactando nas suas chances de reverter a separação ou o divórcio. Pois é, muitas vezes você acha que somente o sentimento de culpa do relacionamento. Não é assim que funciona. Na verdade, todas as crenças, elas são conectadas e elas são generalistas. Isso é uma das características que nós falamos das crenças. As crenças, para você que está chegando aqui agora, por exemplo, nada mais é do que uma sensação de certeza. E a gente acaba colocando isso como uma regra na nossa vida, no mundo subconsciente. Mas, Luciano, por que que a culpa é tão devastadora quando eu quero salvar o meu casamento e a minha família? Vamos entrar e mergulhar nesse assunto agora. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou o Luciano Castro, eu sou especialista em inteligência emocional e comportamental aplicado na questão de ajudar pessoas que querem reverter a separação e o divórcio, atrair o ex-cônjuge de volta sem precisar correr atrás, nem se humilhar, nada disso, e salvar sua família. Aproveita já, ó, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e aciona o sininho para que você seja notificado todas as vezes que eu postar um vídeo sobre esse tema aqui no canal. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para você. Para você entender por que a culpa é tão devastadora na sua vida como um todo, você tem que entender qual é o caminho neurológico, o caminho neural que isso faz dentro de você. A culpa, pessoal, quando a gente fala a culpa, tanto é que uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos é o seguinte: olha, vamos começar a mudar esse discurso de culpa para responsabilidade. Parece que é a mesma coisa, mas não é. A palavra, a forma com que você cria a palavra ou a frase ou uma afirmação, ela muda inclusive energeticamente. Quer ver um exemplo? Se de repente eu viro para você e pergunto para uma pessoa, para você, e falo assim: qual é o tipo de relação que eu mais quero, que você mais quer? E normalmente a pessoa vira para mim e fala assim: Luciano, eu não aguento mais briga, eu não quero discussão, eu não quero essas acusações, eu não quero mais problema na minha relação, eu quero uma relação que não tenha nada disso. Talvez você tenha até se identificado com o que eu acabei de falar. Mas você notou que até para falar, eu fui querer interpretar aqui, até para falar ficou pesado? A frase em si, a energia, a voz, tudo tem um peso. E a pessoa, então, ela começa a comunicar o que ela não quer, o que ela quer evitar. Só que com isso, ela traz o peso das palavras que estão associadas. Ela pode dizer a mesma coisa, que é o que eu recomendo, mudar o discurso, falando tudo de forma positiva. Em vez de falar que não quer mais briga, não quer desentendimento, não quer acusação, ela vira e fala assim: Luciano, o que eu quero é uma relação que tenha paz, cumplicidade, harmonia, que um se entenda com o outro, que nós profetizemos na vida um do outro. Você sentiu uma diferença de energia nessas duas afirmações? Uma, na verdade, nem afirmação positiva é, ela é uma afirmação negativa, todas as vezes que você tenta negar. E a outra é uma afirmação positiva. E você vê que muda a energia. A culpa e a responsabilidade é a mesma coisa. A culpa, ela te coloca em condenação. A condenação te paralisa e faz você ficar vivendo mais e mais do que você não quer, mesmo que você se esforce para viver algo incrivelmente diferente e melhor do que você vivia. Ou seja, a culpa, ela condena, a responsabilidade, ela transforma. Eu sei que eu sou responsável por muitas coisas, e a responsabilidade me dá a possibilidade de aprender e evoluir com aquele problema. Então você pode até dizer que você sim teve responsabilidade,
por vários fatores que a sua relação pode ter vindo a falhar, ter vindo a se romper. Mas não diga mais, pô, a culpa foi minha. Isso que eu estou falando para vocês, inclusive, eu estou abrindo um pouco dos bastidores do que é uma das aulas que eu aplico nos meus alunos do método Despertar Casamentos. O que eu estou falando é a parte conceitual da culpa, ressentimento e assim por diante. O ressentimento, ele é a primeira parte da culpa. Quando eu me sinto ressentido com alguém ou comigo mesmo, quando é comigo mesmo, eu sinto a culpa. A culpa vai criar um fenômeno dentro de nós, como eu falei no começo dessa nossa aula aqui, nesse vídeo, que é sobre a crença. Então, a culpa, ela me traz uma crença limitante, ou um paradigma, como dizem. A crença limitante de não merecimento. Por quê? Olha pela lógica que eu estava explicando. A culpa condena. Quem é condenado está perdido. Quem é condenado na justiça perde a liberdade. Não merece a liberdade. Tem que pagar um preço. Quando eu me culpo, eu estou condenando a minha liberdade, condenando a minha felicidade, condenando a minha prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, além da financeira, como todo mundo diz, a prosperidade de amor, prosperidade de saúde, eu paro de evoluir. Então, segue a linha. Isso é uma das aulas, pessoal. Estou abrindo aqui só para você entender a parte conceitual que eu explico lá dentro. O ressentimento traz a culpa traz o não merecimento, e o não merecimento que está no seu subconsciente, não na sua razão. O subconsciente, quando cria essa crença de não merecimento, ele automaticamente se programa para te colocar num processo de autossabotagem. Quando a pessoa se autossabota, é por isso que, por exemplo, ela quer prosperar financeiramente e não consegue. Ou ela quer salvar o casamento e só faz lambança. Por que será que a pessoa fala o que não deve falar? Por que será que ela não age quando deveria agir? Ou age quando deveria ficar na dela? Por exemplo, uma pessoa que não consegue segurar as emoções no contato zero, ou quando ela se convence que não tem mais nada a perder e ela resolve falar um monte de groselha para o ex ou para a ex. Briga, acusa, xinga, briga, sai na mão com o rebote ou com a rebote, e depois ela fala, agora acho que eu acabei de ver com as minhas chances. Por que será que ela tem esse impulso? Porque inconscientemente você precisa se sabotar, porque você está carregando a culpa. Só que tem um detalhe. A culpa que eu estou dizendo não é só a culpa de repente, você ter feito coisas ou deixado de fazer coisas na relação. Tem gente que vai falar, Luciano, mas a culpa não foi só minha. E eu nem vejo muito meus problemas nisso. Porque a maior culpa foi dele, foi por causa da traição, por causa daquilo. Tem todos uns poréns aí no meio, que eu não vou entrar no mérito agora. Mas vamos supor que você tem essa ideia de que a culpa não é sua. Só que, de repente, a culpa da relação não é sua, mas você carrega culpas de outros setores, outros pilares da vida. Como, por exemplo, a culpa de não ter sido bacana com um amigo ou com uma amiga, com um familiar, de ter passado a perna, mesmo que sem querer, em alguém, de ter prejudicado uma pessoa, tomado uma decisão que teve uma consequência ruim no próprio trabalho, alguma atitude que não foi totalmente honesta da sua parte e que, por mais que você não seja uma pessoa ruim, você carrega aquele ressentimento, aquele remorso. Pronto. Só essas condições que não tem nada a ver com a relação, elas te colocam no processo de arrependimento, remorso, culpa. Só que aí tem um detalhe. Todo esse processo, ele dentro do nosso subconsciente, ele é generalista. Ou seja, mesmo que eu seja culpado em outro fator, eu não mereço nada de bom, inclusive a relação. Gente, tá dando para entender o que eu estou falando? Quando nós carregamos culpa, ressentimento e mágoas de nós mesmos com os nossos comportamentos, nós não nos permitimos viver coisas boas. Mesmo que melhore um pouco, e aquela famosa história, Luciano, parece que tem uma maldição. Porque quando as coisas vão melhorar, ou começam a melhorar, parece que vem uma catástrofe e destrói tudo. Por que será? Não é acaso, galera. Não é acaso. Nós criamos isso inconscientemente.
Então, um dos detalhes mais importantes é, dentro do método despertar, só para vocês entenderem aqui o que é isso tudo que eu estou falando. Porque eu estou passando o conceito. Talvez agora você esteja entendendo muita coisa do que veio acontecendo na sua relação ou na sua vida. Dentro do método, quando nós chegamos num determinado momento, nós fazemos uma faxina emocional. O que é essa faxina emocional? É o momento aonde nós saímos dessa teoria que eu estou explicando e nós mergulhamos na prática. Aí são ferramentas, estratégias, técnicas muito profundas para que a gente faça uma limpeza, como eu brinco, né, com os alunos, a gente arranca a alma, faz uma faxina e devolve para o corpo limpinha, para que você possa agora permitir com que você mesmo possa prosperar. Os nossos maiores sabotadores não são nossos maridos, nossas esposas, nossos pais, o governo, o chefe. Os nossos maiores sabotadores são as nossas crenças, os nossos próprios vícios emocionais, o nosso próprio subconsciente. Pessoas que aprendem a fazer essa ressignificação que eu estou explicando, que a gente ensina no método, fazem a pessoa destravar a vida. É algo subjetivo, porém extremamente poderoso na nossa vida. Ah, Luciano, não concordo, não acredito. Tudo bem. Viva a sua vida, porque eu respeito você. Você tem o direito de concordar, acreditar e aplicar o que você quiser na sua vida. Mas eu quero te alertar que o que eu estou falando não é minha opinião. O que eu estou falando é científico, é neurológico. Nós criamos trilhas neurais para trabalharmos e repetirmos ou criarmos coisas na nossa vida. Enquanto nós não aprendemos a mudar esse mundo da culpa, do ressentimento consigo mesmo, e eu só estou falando desse ressentimento com a nossa própria pessoa, ainda temos que trabalhar o ressentimento com o próximo. Mas aí é tema para um outro vídeo. Porque dentro do método, nós aprendemos a nos libertarmos disso e nos libertarmos dessa mágoa, rancor que nós guardamos de outras pessoas. Enquanto nós não fizermos isso, a vida não anda. A relação que você tanto deseja não acontece. E você fica sabotando consistentemente as suas chances. Então, veja, quando eu falo que esse mundo do poder pessoal, ele é necessário para você salvar sua família, nesse vídeo foi para explicar um pouco mais com detalhes por que você quer, mas não consegue. Você deseja, mas não alcança. Você até se esforça, mas tem uma hora que você vai lá e se sabota e se livra daquilo que aparentemente estava funcionando. Quando aparece uma oportunidade de reaproximação, você pisa na bola. Você tem de novo aquela explosão emocional. Por que será? Aqui está explicado conceitualmente para você. Se você quer aprender como controlar esse ambiente todo emocional e comportamental do subconsciente, eu faço 4 aulas ao vivo, de tempo em tempo, aqui no meu canal e nas redes, que é totalmente gratuito. Chamado Jornada Reconstruindo Seu Casamento, ou eventos que têm a ver com esse cenário. Então, entre no meu canal do Telegram aqui, para que você possa ser notificado quando esses eventos acontecem. Combinado? Clica agora no link que está aqui na descrição. Vai para o canal do Telegram para que você possa, então, entrar no nosso canal e ser notificado quando tiver um próximo evento, para você dar um banho nessa sua alma e no subconsciente e começar a ter resultados como nunca visto antes. E aí você vai ver o seu ex ou a sua ex chocando com os resultados que você vai ter. E aí a mágica vai começar a acontecer. Te vejo no próximo vídeo.